Olá, somos a equipe 2 formada por eu, Vitória, Larissa, Júlia, Guilherme, Carol e Camille. E vamos falar sobre estrutura do núcleo e estrutura química do DNA. O núcleo é a região da célula onde se encontra o material genético dos organismos, tanto unicelulares como multicelulares. O núcleo é o que caracteriza os organismos eucariontes e os diferencia dos procariontes, que não possuem núcleo. Estrutura do núcleo. O núcleo é como se fosse o cérebro da célula. É geralmente único e aproximadamente esférico. Apresenta membrana nuclear ou carioteca, suco nuclear ou cariolinfa, filamentos de cromatina e nucleolos. Sua constituição é carioteca, membrana dupla lipoproteica interrompida por poros. Cariolinfa, massa semilíquida que preenche o núcleo. Cromatina, filamentos formados por DNA e proteínas. Compreende a eucromatina, porção ativa e pouco visível, e a heterocromatina, porção inerte ou pouco ativa e bem visível. Forma os cromossomos durante a divisão celular. Nucleolo, corpúsculo constituído por RNA ribossômico e proteínas, presente no núcleo interfásico. Núcleo interfásico, período de síntese de RNA e duplicação do DNA. O núcleo é como o cérebro da célula, pois é a partir dele que partem as decisões. É onde se localizam os cromossomos compostos de moléculas de ácido desoxiburronucleico, DNA, que carrega toda a informação sobre as características da espécie e participa dos mecanismos hereditários. Cada região do DNA é composto por genes que codificam as informações para a síntese de proteínas, que ocorre nos ribossomos. De acordo com o gene codificado, será sintetizado um tipo de proteína que será usada para fins específicos. Além disso, quando o organismo precisa crescer ou se reproduzir, a célula passa por divisões que acontecem também no núcleo. DNA, ácido desoxirribonucleico, é um tipo de ácido nucleico que possui papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado o portador da mensagem genética. É no DNA que estão codificadas todas as características de um ser vivo, que são únicas em cada indivíduo. Através desse ácido nucleico é possível identificar pessoas, realizar testes que indicam a paternidade, solucionar crimes, identificar doenças antes destas se manifestarem e até mesmo controlar a síntese de algumas substâncias, através de técnicas de engenharia genética. Os ácidos nucleicos, que podem ser DNA ou RNA, são constituídos por uma pentose, um ácido fosfórico e uma base nitrogenada. No caso do DNA, a pentose é do tipo desoxirribose. O DNA teve sua estrutura descrita em 1953 por James Watson e Francis Crick, em seu trabalho Molecular Structure of the Nucleic Acids, em português, Estrutura Molecular dos Ácidos Nucleicos, publicado na revista Nature. Esses pesquisadores deram o nome de dupla hélice ao modelo proposto para descrever a estrutura do DNA. Segundo esse modelo, os nucleotídeos unem-se através da ligação fosfodiéster, formando longas cadeias polinucleotídicas. O DNA apresenta duas dessas cadeias que se mantêm unidas através de ligações de hidrogênio e estão enroladas de uma forma semelhante a uma escada helicoidal. Estrutura do DNA. A molécula de DNA é constituída por 3 substâncias químicas, bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. Por segundo, a pentose, um açúcar que apresenta moléculas formadas por 5 átomos de carbono. E por último, o fosfato, um radical de ácido fosfórico. Os dois filamentos que constituem o DNA enrolam-se um sobre o outro e unem-se através de pontes de hidrogênio, que se formam entre as 4 bases nitrogenadas dos nucleotídeos: A, adenina, T, timina, C, citosina e G, guanina. As pontes de hidrogênio são formadas entre as pares de bases, AT e CG, adenina com timina e citosina com guanina. O DNA está tão compactado no núcleo celular que, se fosse possível esticá-lo, ele teria 2 metros de comprimento. Todas as formas de vida no planeta, com exceção de alguns vírus, têm suas informações genéticas codificadas na sequência das bases nitrogenadas do DNA. Pontes de hidrogênio são formadas entre resíduos de açúcar e água.
enquanto os grupos fosfato, que estão completamente carregados em pH próximo de 7, interagem em grupos positivos, como proteína, íons metálicos e poliamidas. O esqueleto covalente do DNA e RNA está sujeito à hidrólise não enzimática da ligação fosfodiéster. O RNA é hidrolisado rapidamente em condições alcalinas, mas o DNA não, em virtude da ausência de agrupamento 2-hidroxila. As propriedades das bases dos nucleotídeos afetam a estrutura tridimensional dos ácidos nucleicos. Purinas e pirimidinas são compostos fracamente básicos. Ambas são altamente conjugadas, fato que acarreta consequências para a distribuição eletrônica e a absorção da luz dos ácidos nucleicos. A ressonância envolve muitos átomos no anel, confere à maioria um caráter parcial de dupla ligação. Assim, as pirimidinas são moléculas planas, enquanto as purinas, como consequência do arranjo de seus orbitais, são quase planas.